Sejam bem-vindos às comemorações dos 60 anos do Centro Espírita André Luiz. Esta palestra faz parte de uma série comemorativa do aniversário da nossa querida casa. O CEAL nasceu em 1º de outubro de 1960, sendo o primeiro centro espírita do Distrito Federal. Casa pioneira em Brasília, berço de inspiração para tantas outras que vieram depois. Aproveitem a palestra de hoje, realizada com muito carinho para vocês. Caros irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra virtual do Centro Espírita André Luiz, que no mês de outubro está em festa, comemorando os 60 anos de sua fundação. O CEAL foi a primeira casa espírita fundada em Brasília e desde então tem oferecido à comunidade toda assistência espiritual, psicológica, auxiliando também as famílias que se encontram em dificuldades com assistência social e com vários trabalhos. Temos um trabalho que é muito importante para cada um de nós, para toda a humanidade. Chama-se Trabalho de Evangelização da Infância e da Juventude. E hoje nós vamos agradecer a cada um dos colaboradores que fazem parte da equipe da Divisão da Infância e Juventude Espírita do Centro Espírita André Luiz.
esse trabalho é um trabalho em que nos traz a proximidade, traz a proximidade de Jesus na vida das nossas crianças e dos nossos jovens. Um trabalho fundamental para despertar no espírito o que ele tem de melhor. Então, nós vamos agradecer, porque cada um desses trabalhadores, eles recebem de forma amorosa, de forma carinhosa, cada uma das crianças e cada um dos jovens que adentram a nossa casa, trazido por essas famílias que confiam essas preciosidades, né, que são seus filhos, nas nossas mãos, confiando que estaremos como semeadores de Jesus, trazendo o seu evangelho e os postulados da doutrina espírita. Então, cada um dos trabalhadores sejam abraçados virtualmente com o nosso agradecimento pelo empenho que desempenham nessa tarefa tão bonita. E nós teremos hoje uma palestra que vai trazer sobre a evangelização, vai falar sobre a evangelização, né? A evangelização dos filhos. E ao final da palestra, eu trouxe para vocês um vídeo que traz a fala dos evangelizadores, falando da importância do trabalho em suas vidas, porque além de ser importante na vida dos nossos filhos, dos nossos netos, também é muito importante na vida de cada um desses trabalhadores. Então, ao final da palestra, nós teremos um vídeo que traz justamente um pouco do que é o trabalho da evangelização na vida desses colaboradores. E, como eu já falei, né, a palestra de hoje será com a nossa companheira Andrévina Fayad, e ela trará como tema da palestra evangelização dos filhos espíritos imortais. Então vamos agora nos prepararmos com a prece, e nesse momento da prece vamos trazer aquele nosso copo de água para que essa água seja fluidificada, porque sabemos que no momento da prece, no momento de uma palestra, a espiritualidade amiga ela vai estar presente no nosso lar, vai estar trazendo para cada um de nós o que necessitamos, fisicamente, espiritualmente. Então, busquemos os nossos copos de água para que ela seja fluidificada e vamos, neste momento, elevar os nossos pensamentos até o Mestre Jesus, rogando: Mestre Divino, aqui estamos mais uma vez, Senhor, em busca de esclarecimento, em busca de um despertar das nossas consciências para as responsabilidades que assumimos perante o Pai nesta nossa encarnação. Te rogamos, Senhor, que nos ampare, nos fortaleça, para que se faça presente o entendimento das palavras que nossa irmã irá nos trazer, para que possa despertar em cada um de nós essa consciência da importância da evangelização nas nossas vidas. Pois somos todos nós, Senhor, todos nós necessitamos dessa evangelização do nosso ser, desse despertar do nosso espírito para voos mais altos, nos quais possamos colocar em prática os teus ensinamentos no nosso caminhar. Se conosco, Senhor, agora e por todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus. E agora vamos passar a palavra para a nossa palestrante, que nos trará esse tema tão importante da evangelização dos nossos filhos, espíritos imortais. Seja muito bem-vinda, nossa irmã. Então vamos agradecer esta noite a presença amorosa de Jesus e o convite à reflexão a respeito da evangelização dos filhos como espíritos imortais. O nosso estudo será baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos,
na obra SOS Família, de Joana de Ângeles, e nas obras da série Família, do projeto Espiritizar, da Federação Espírita do Mato Grosso. Vamos começar o nosso estudo assistindo um vídeo para conversarmos um pouco em seguida a respeito do momento que estamos todos atravessando. Bueno, vamos a escribir la carta a los Reyes Magos. ¿Sabéis ya lo que vais a pedir? Sí, este año me he portado muy bien. Un juego. Una guitarra. Una Wii. Esto y esto. Un unicornio que huele punta con punta. Estas las dejo aquí para mandárselas a los Reyes. Y ahora vais a escribir otra carta. Una carta a vuestros papás. ¿Qué les pediríais a vuestros papás esta Navidad? ¿Algo más? Sí. Vuestras hijas han escrito una carta a los Reyes Magos y esta para vosotros. Queridos papás, quiero que estés más tiempo conmigo, que hagamos más experimentos en casa. me gustaría que nos hagáis un poco más de caso. Me gustaría que cenarais más con nosotros. Quiero que me hagáis cosquillas. Y que les leamos un cuento. Quiero que estemos un día juntos. No puedo. Quiero jugar, mamá. Que juegues conmigo, vaqueros. ¿Quieres jugar más al fútbol conmigo? ¿Os sorprende que os pidan esto para Navidad? Pues no, la verdad es que no nos sorprende. A mí no. Tienen demasiados juguetes siempre. El sentimiento de tratar de sustituir, pues llenarles ese pequeño vacío con un juguete que les... Pasar todo el tiempo que tenemos al máximo con nuestros hijos. Pensar que tú quieres darles todo lo mejor y lo mejor eres tú. Si lo está escribiendo es porque lo necesita, ¿no? O vídeo nos faz agora repensar sobre a situação que estamos enfrentando agora na pandemia. Nós fomos obrigados a ficar dentro de casa. Para as crianças, no primeiro momento, era algo recompensador ter a mãe, o pai, os familiares ali próximos, ficar mais tempo em casa. E agora, elas com certeza sentindo falta de todas as atividades que eram feitas antes. Mas nós estamos aproveitando esse momento? Nós, como pais, como responsáveis, estamos sabendo valorizar essa oportunidade que temos nas mãos? Muitos de nós estamos olhando para esse momento com o olhar da lamentação, com o olhar do tempo que nós estamos perdendo, daquilo que não estamos podendo fazer, das perdas. Mas nós podemos olhar também com o olhar dos ganhos. Nós também podemos ter o olhar responsável daquilo que ainda pode ser feito em benefício dos nossos filhos, daqueles que foram confiados pela espiritualidade a nós, pelos compromissos espirituais que temos com eles. E é nesse sentido que Joana de Ângeles coloca que a tarefa da educação deve começar de dentro para fora, não somente nos comportamentos da moral social, da aparência, produzindo efeitos poderosos de profundidade. Vamos refletir. Quando nós temos uma convivência baseada somente na aparência, nas questões externas, nas questões superficiais da vida, nós não podemos conhecer a fundo o que está ali dentro daquelas pessoas que convivem conosco. Esse momento pode ser a chance de nos aproximarmos dos nossos filhos,
de buscarmos dar a eles, em primeiro lugar, o nosso exemplo, mesmo que nós ainda não saibamos fazer da melhor forma, mas que nós busquemos nos educar no sentido do ouvir, no sentido de buscar o respeito, de buscarmos o princípio máximo do Evangelho, que é de amar ao próximo como a nós mesmos. Dessa maneira, nós vamos dar aos nossos filhos o real modelo, a real forma de educar, que é pelo exemplo, e não apenas pelas palavras. As palavras, elas até fazem com que eles possam até sentir medo, mas não é no medo que nós educamos, é no amor. Esse foi o exemplo de Jesus. Jesus, ele nos trouxe o exemplo máximo, e Joana de Ângeles nos faz refletir nesse sentido. Os nossos filhos são espíritos imortais. Como espíritos imortais, eles trazem heranças de um passado que às vezes trouxe situações de desafio, tanto para eles quanto para nós. É muito difícil nós buscarmos mudar o caráter depois que ele já foi formado. Por isso, Deus nos coloca na infância a oportunidade de semearmos os caracteres, de buscarmos mudar de uma maneira suave e leve, com os exemplos, com a convivência, com todos os elementos que nós temos nas mãos, de dar a esses espíritos meios de vencerem nessa atual encarnação. É o que nós chamamos de educação. Mas muitos de nós pensamos que educação se baseia apenas no conhecimento que se tem de fórmulas, de conhecimentos técnicos que são adquiridos na escola. Daí vem essa enorme preocupação com o ano que foi perdido por estarem dentro de casa. Mas será que nós não poderíamos aproveitar esse momento e darmos aos nossos filhos esse exemplo de perseverança, de convivência fraterna, em que buscássemos estabelecer os reais valores do espírito, buscando cultivar a oração, cultivar a verdade, cultivarmos valores que vão ser significativos para a vida deles. A ecologia que começa dentro de casa, com o uso racional daquilo que temos, a educação baseada numa rotina, onde podemos colocar para eles formas simples de se viver. Vejamos que as oportunidades que estão sendo dadas agora podem não voltar. E até mesmo no desafio, até mesmo na dor, nós podemos crescer. É lógico que nenhum de nós gostaríamos de estar atravessando esse momento, não é verdade? Mas se ele foi dado à humanidade, é porque nós temos condições de enfrentá-lo. E é a partir dessa educação moral que nós vamos estabelecer com os nossos filhos esses reais valores do espírito. Então vamos pensar, nós estamos aproveitando esse momento em casa, nós estamos dando nós mesmos aos nossos filhos, ao invés de estarmos insatisfeitos por não estarmos podendo viver no mundo, sendo que Jesus nos colocou que nós viemos buscar o reino dos céus e não o reino da terra. Continuando a nossa reflexão, a família é a célula máter do organismo, onde se desenvolvem os sentimentos, a inteligência
e o espírito desperta para as realizações superiores da vida. Que oportunidade outra nós teríamos de ter essa convivência familiar tão intensa, de motivarmos os nossos filhos aos valores do Evangelho, a partir do conhecimento, não apenas intelectual, mas, sobretudo, da nossa vivência. É muito importante nós refletirmos nesse momento, porque hoje a família passa por um momento muito delicado. Nós temos diversas ameaças que não são apenas a tecnologia, não são apenas situações relacionadas às mídias, mas, sobretudo, o abandono daqueles que estão no próprio lar. Nós não podemos deixar que os nossos filhos se percam dentro de casa. Muitos ficam isolados, ficam presos em situações que são muito preocupantes. Nós não podemos fechar os olhos a isso. Nós não podemos, porque a partir do momento em que a família se enfraquece, o egoísmo campeia. E o egoísmo é o maior dos males da humanidade. É quando nós ativamos nas nossas relações verdadeiras bombas que destroem os laços sagrados que foram construídos no mundo espiritual. É muito grave esse momento. Quando nós pensamos que a ameaça é o vírus, o maior vírus é o nosso isolamento daqueles que estão próximos a nós, por não estarmos atentos aos seus pedidos de atenção, de carinho, de entendimento, de acolhimento. E uma das formas que nós temos de estabelecer esse acolhimento, esse entendimento, é a partir não apenas da construção desses valores em nós, que deve ser feito em primeiro lugar, mas da nossa reunião familiar, que é o que nós chamamos de culto no lar. Muitas vezes, são nesses momentos raros em que nós podemos reunir os filhos e o mundo espiritual naquele instante. É um momento sagrado em que nós podemos refletir em torno do Evangelho do Cristo e buscarmos estabelecer um diálogo de entrega com o Mestre amado Jesus, que inaugurou a reunião familiar na casa de Pedro, quando ele convidou para que todos ali se encontrando pudessem se reunir e buscarem a comunhão com um plano maior. Nós não estamos sozinhos. Mesmo que os nossos desafios sejam enormes, mesmo que diante de toda essa pandemia estejamos com dificuldades e preocupações e uma série de outras situações que nos afligem, se abrirmos o coração, se abrirmos a nossa porta a Jesus, que bate, buscando ali estabelecer o convívio amoroso e levarmos esse convívio aos nossos filhos, mesmo que eles ainda se encontrem distanciados momentaneamente dessa fraternidade, dessa comunhão ali, naquele instante do culto, eles também receberão esse amparo.
É muito importante nós resgatarmos esse momento, porque no culto no lar nós podemos, além do Evangelho, fazermos leituras que possam fazer a ponte com aquilo que se é trabalhado na evangelização. Sabemos das dificuldades que foram colocadas na convivência nas instituições devido à pandemia. Mas nós podemos ser os evangelizadores dos nossos filhos. Nós podemos trazer Jesus aos nossos filhos, não só com as nossas palavras, mas, sobretudo, com os nossos exemplos. É por isso que educar dá trabalho. Educar começa da gente, começa de nós para os outros. É como uma irradiação. Nós não fazemos que os nossos filhos mudem, nós nos mudamos e eles, ao verem a nossa mudança, vão acompanhando esse processo pela irradiação amorosa do Mestre, que, amparando-nos, faz com que toda a obra do Evangelho vá se renovando em cada um de nós. Quando Jesus trouxe a Boa Nova, ele disse que o seu reino seria construído no coração de cada um. Nós não podemos restringir a nossa convivência apenas nos templos. O templo precisa ser o nosso interior, a nossa família, a nossa convivência. É difícil, mas não é impossível. Por isso, meus irmãos, que nesse momento, em meio a tantas dificuldades atravessadas por todos nós, porque estamos no mesmo barco, mas Jesus está no leme, façamos a reflexão em que o lar, ele pode ser ainda desequilibrado, mas se nós buscarmos Jesus, se nós buscarmos verdadeiramente a comunhão com a vontade dele na nossa reforma íntima, na nossa mudança interior e na busca constante dos nossos amigos espirituais que no mundo maior nos assistem, nós podemos fazer com que os nossos lares se ajustem, se tornando íntegros, fundamentados na prática das virtudes. E assim, a espiritualidade de Jesus fará com que uma grande família, a família espiritual, possa fazer o antídoto a todas as dificuldades para uma geração renovada. Temos desafios, mas temos Jesus no leme. Essa é a maior certeza que nós temos, que Ele nos guia e nos conduz a Deus, e que nós, estando com Ele, chegaremos a um mundo melhor. Essa é a nossa reflexão. Espero que possamos todos continuar no amparo doce e fraternal do nosso Mestre querido, abençoando-nos e fortalecendo-nos neste momento, hoje e sempre. Muita gratidão. Agradecemos a nossa companheira Andréa pela linda palestra, que nos trouxe muitas reflexões. Muito importante nesse momento em que vivemos de isolamento social, a reflexão com relação à relação familiar, o que estamos dando aos nossos filhos, aquela atenção, a importância, né, dessa união, de aproveitarmos este momento, né, para nos evangelizarmos, evangelizar
evangelizarmos os nossos filhos, nossas crianças e os nossos jovens. Desejamos, cara companheira, que Jesus continue lhe abençoando, lhe fortalecendo, para que nós tenhamos novas oportunidades dessas reflexões, que você possa estar conosco novamente. Muito obrigada, sinta-se abraçada por cada um de nós, de gratidão. E para encerrar esse momento tão especial, eu trouxe para vocês um vídeo que traz a fala de alguns dos nossos evangelizadores, falando da importância da evangelização nas suas vidas. Porque falamos muito da evangelização, da importância da evangelização na vida da criança, do jovem, mas ele também, a evangelização, esse trabalho de evangelização, ele também é muito importante em cada um das vidas dos colaboradores. E eles vão trazer um pouquinho dessa fala para vocês, dessa importância que é a evangelização infantil e juvenil em suas vidas. Olá, meu nome é Marilce, eu sou evangelizadora e mãe de jovens, né, na Mocidade Espírita André Luiz. A importância da mocidade para mim está na formação de cidadãos melhores, né? Aquilo que a gente quer construir, uma sociedade melhor. Então, nada mais importante do que a evangelização desses jovens, que a partir do momento que eles têm conhecimento evangélico, eles começam a se transformar. E quando o ser humano se transforma, ele consegue transformar a sociedade. Então eu vejo dessa forma a importância da evangelização de crianças e jovens principalmente, né, que estão na fase de transformação individual. Olá, meu nome é Tatiana, eu sou evangelizadora do CEAL, da turma de mocidade e agora do ciclo 1. Bom, o que me move a ser uma evangelizadora é o que Pestalozzi falava, que o amor é o eterno fundamento da educação. O amor é a condição sem a qual não promove a evangelização espírita das novas gerações, claro. O amor que este leva a trabalhar diariamente a nossa reforma íntima, pois o evangelizador espírita ele deve ser aquele que antes de falar, exemplificar, antes de teorizar, sente, e antes de ser um educador, ele tem que ser um ser humano. Então é o amor que me move a me dedicar para esses jovens, para essas crianças, a fé, o perdão sincero, a perseverança, entre outros sentimentos, no qual o evangelizador precisa ter justamente para poder fazer o trabalho do Cristo. Então é isso, gente. Um abraço. Oi, boa noite. Eu me chamo Agnes Hemsing. Eu faço parte da equipe do André Luiz. Trabalho na turma do maternal sábado. E já estou aqui nesse trabalho do Cristo já tem quase 3 anos. E o que me motiva a continuar é saber que a gente está ajudando Cristo a levar os seus ensinamentos para o coração de cada criança, plantando uma sementinha no coração delas, para que mais tarde elas cresçam, floresçam e frutifiquem, né? E, além de tudo, e mais ainda, eu estou sempre em constante aprendizado, todo dia. E agora com esses cursos, então, tá uma maravilha. Estamos aprendendo bastante e com esses aprendizados eu me torno uma pessoa melhor. Então, isso é, para mim, um dos maiores incentivos. E tornar uma pessoa melhor e poder ajudar o próximo. Então é isso, essa é a minha apresentação, com carinho. Fiquem com Deus e sejam todos bem-vindos. Beijos, tchau. Espero que vocês tenham gostado. A Ti, Senhor, só podemos agradecer por mais este momento de bênção, porque a luz do esclarecimento que nos traz a doutrina espírita e o Teu Evangelho é que nos conduz com segurança na senda da evolução. É que nos auxilia a conduzirmos também
com mais segurança ainda as crianças e os jovens que estão sob a nossa guarda, que são as nossas responsabilidades, que são o futuro da humanidade. Essa humanidade que tanto desejamos que seja mais fraterna, mais cristã. Que cada um de nós possa sentir, Senhor, a tua presença amorosa em nosso lar, abençoando, para que possamos prosseguir firme na senda do bem. Que assim seja, graças a Deus. E lembrando a cada um de vocês que continuamos com as palestras agora virtuais e que elas ocorrem aos domingos, às 17 horas, e às quartas-feiras, às 19h30. Então, esperamos vocês no nosso próximo encontro para que possamos compartilhar mais um momento de reflexão e de conhecimento. Um grande abraço a todos. Olá, amigos do Centro Espírita André Luiz. O CEAL agradece àqueles que deram a sua contribuição para que a obra de ampliação do espaço físico fosse executada. Solicitamos que os nossos colaboradores continuem nos apoiando para que possamos cumprir nossos compromissos com os salários dos funcionários que cuidam da manutenção e segurança da nossa casa e também as despesas com água, energia elétrica, material de limpeza e etc. As doações podem ser de qualquer valor e podem ser via conta bancária ou na secretaria pela manhã. Mais informações no nosso site www.cealdf.org.br. O CEAL conta com a sua contribuição.